O Santos perde de 3-0 para o Ceará, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e nas nossas redes sociais. Bom, gente, o Santos agora foi atropelado pelo Ceará, fora de casa, e complicou muito a situação do Santos no campeonato. Até agora o Santos estava invicto com o Vojvoda, mas como eu já falei nos outros vídeos, estava faltando somar pontos, porque eram 5 jogos, só que 4 empates. Então o Santos ainda não tinha conseguido sair da 16ª colocação. Acho que desde quando o Vojvoda chegou, o Santos estava nessa posição e ainda não conseguiu sair. E hoje, praticamente um confronto direto, o Santos é massacrado pelo Ceará, que convenhamos que não é um time melhor que o do Santos. A gente sabe que o Santos tem capacidade de ganhar do Ceará, ou pelo menos deveria ter. Mas foi completamente destruído, mesmo com o Ceará não conseguindo propor o jogo. Quem propôs o jogo não foi ninguém, na verdade, né? Porque o Santos também não conseguiu fazer o que veio para fazer, né? Bom, eu vou falar aqui dos desfalques. O Mike hoje não jogou, não que seja esse o motivo do Santos ter tomado 3-0, porque nos últimos jogos o Mike também não vem desempenhando muito bem. Vitor Hugo também, desfalque ainda, e Neymar. O Bom Tempo ele voltou a ser relacionado, mas não saiu do banco de reserva. O time do Santos hoje foi o Brazão, Igor Vinícius, aí o Vojvoda testou Alex Duarte, junto com Adonis Frias. Eu já não tinha gostado no primeiro tempo que o Santos perdeu de 1-0. Agora que terminou a partida eu gostei menos ainda. Foi uma partida bem ruim dos dois zagueiros que o Santos contratou. Escobar na lateral esquerda, que mais uma vez fez um jogo muito ruim e é o que mais está me incomodando no Vojvoda até aqui. A insistência dele no Escobar. Porque o Souza é o outro lateral do Santos que é muito melhor que o Escobar ofensivamente. 1000 vezes melhor. Mas o Vojvoda prefere o Escobar também porque trabalhou com ele no Fortaleza. Mas porque o Escobar tem um trabalho defensivo melhor. Só que hoje, nos 2 primeiros gols do Ceará, o Escobar falha. E assim que o Souza entra, acho que nos 20 minutos do segundo tempo, o Souza entra e o Santos consegue finalizar mais no gol, consegue chegar mais. Não com muito perigo, como não teve a sensação que o Santos ia fazer o gol. Assim, tipo, só era uma questão de tempo pro Santos fazer o gol. Não, mas o Souza entrou e impactou no jogo. Ele mesmo chutou duas bolas e o goleiro do Ceará teve que trabalhar, né? Coisa que ele não fez muito durante o jogo. A primeira chance do Santos no primeiro tempo foi só a bola na trave do Roleiser, que seria um belo gol de falta. Mas o Santos já estava perdendo no placar. Então era pro Santos ter produzido mais nesse primeiro tempo. Produziu muito pouco para quem estava perdendo em 10 minutos de jogo. 10 minutos esses que foram completamente perdidos do Santos. O Rincon demorando 3 meses para tocar a bola. O Guilherme errando muito. O Escobar errando muito. E quando o Ceará, todas as chegadas do Ceará parecia que iam levar perigo. E realmente quase todas levavam. O Santos estava muito desligado nessa partida. Uma partida que era muito importante para o Santos. Que era um confronto direto. Mas agora já deixa de ser, porque o Ceará sobe muito na tabela e o Santos cada vez mais embaixo. O Santos ainda teve sorte, que o Vitória acaba perdendo para o Vasco. Sorte, né? Porque o Vasco também não estava tão longe do Santos. Mas agora eu acho que a prioridade do Santos não é ver quem está em cima, mas ver quem está embaixo e manter distância de quem está embaixo. Se for para os outros subirem, que subam mais na tabela, mas que o Santos não entre na zona de rebaixamento. Bom, voltando. O Vitória perdeu pro Vasco, um ponto muito positivo, e o Juventude também perdeu pro Fortaleza. Eu sei, o Fortaleza está embaixo do Santos, só que ele está mais embaixo do Santos que o Juventude. E eram jogos que eu achei que o Juventude pelo menos ia ganhar, e durante o jogo o Vitória estava ganhando do Vasco, mas o Vasco conseguiu virar, né? O Vitória virou e o Vasco virou de novo. Então o Santos acaba tendo sorte nesse quesito, porque era pro Vitória e pro Juventude estarem a 2 pontos do Santos, e não estão. Bom, com essa derrota o Santos continua em 16º e fica a 1 ponto do Atlético Mineiro, que é o outro time que também vem tropeçando e não conseguindo vitórias enquanto os outros conseguem.
Os outros como o Grêmio, Inter, o próprio Vasco, Bragantino talvez, quando o Santos jogou contra o Bragantino, estava bem perto também. E esses times conseguem somar pontos e o Santos vai ficando para trás. O próprio Ceará também, né? Que há poucas rodadas estava com a mesma quantidade de pontos que o Santos. Agora o Ceará está em 10º. É um sonho pro Santista estar em 10º. É triste falar isso, mas é verdade. E o Santos não tá conseguindo arrancar esses pontos que precisa. Agora voltando pro jogo. O primeiro gol é um lançamento na área que o Escobar deveria estar marcando. Eu acho que o Mugni, né, que fez o gol. Ele chuta a queima-roupa assim, o Brasão ainda defende a bola, mas ela sobra na linha, ele só faz o gol depois. E o primeiro tempo do Santos foi bem morto, bem morto. O do Ceará, ele não produzia tanto. Mas às vezes o Santos fazia uma falta no campo de defesa, o Ceará cruzava a bola na área e levava perigo. O Santos não conseguiu a pressão que vinha fazendo nos outros jogos. Foi o pior jogo de longe do Santos. Muito ruim o jogo. E o primeiro tempo eu achei ainda pior que o segundo. Mesmo que no segundo o Santos tenha tomado 2 gols. Bom, aí falar do segundo tempo agora. O Vojvoda faz as alterações, coloca o Souza, o Cabadeiro. Na verdade, antes ele coloca o Barreal. No intervalo, o Barreal entra no lugar do Rincon, que, pelo amor de Deus, eu não sei porque o Rincon foi um titular nesse jogo. Pra mim não fez sentido nenhum, sendo que o Santos precisa ganhar todos os jogos. Pra mim não faz sentido você colocar um Rincon quando você precisa ganhar. Então, tudo bem. Colocou um Rincon, não fez nada, botou o Barreal, melhorou um pouco. Mas mesmo assim, falta de criatividade. Não estava rolando o jogo do Santos. O Santos não estava conseguindo. Mesmo com a bola. O Ceará levava mais perigo que o Santos mesmo sem a bola. Não fez muito sentido o jogo do Santos. Tava muito pobre, muito lento, muito mal organizado. O do Ceará, por sua vez, estava bem organizado. Quando eles tinham a bola, eles chegavam. E chegavam muito fácil. Meio campo do Santos vazio. Faltou tudo hoje. Tudo que a gente vinha elogiando nos outros jogos, nos primeiros tempos, inclusive, do Vojvoda, não teve nesse primeiro tempo e nem no segundo, mas no primeiro muito menos. E eu fiquei bem decepcionado com esse jogo do Santos. O segundo gol do Ceará também sai num erro do Escobar, que a bola vai nas costas dele e o atacante do Ceará consegue cruzamento na área e o jogador que faz o gol também tá sozinho, sem chance pro Brasão, não tinha o que fazer. E o último gol já era questão de tempo. Esse jogo ter sido 3-0 ficou bem barato, na minha opinião, pro Santos. Bom, gente, basicamente é isso. O Santos agora fica sem uma perspectiva de melhora, na minha opinião. O que eu vinha falando, né? O Santos tem margem para evoluir com o Vojvoda, tem margem. Esse jogo me chateia bastante, eu fico meio desiludido. Mas o próximo jogo é clássico, na Vila. Óbvio que o Santos tem que ganhar, mas eu não sei muito bem o que o Vojvoda pode fazer. A gente tem que recuperar o que tinha de bom nos outros jogos, porque nesse jogo não tem nada para tirar de bom nesse jogo. Nada. Eu ia falar também do lance no finalzinho do jogo já, mas ainda tava 2-0 pro Ceará, que o goleiro do Ceará faz uma baita defesa no chute do Cabadeiro, e no rebote o Lautaro quase faz um gol pro cobertura e o cara consegue defender também. Foi uma defesa bem bonita, bem impressionante, uma sequência, né, no lance. Mas sobre o jogo é basicamente isso, não tem muito mais o que falar. O Tiquinho também entra, o Tassiano também entra, mas nada que mude muito. O Tiquinho tá fora do próximo jogo, também é outra informação. Mas eu quero falar mais da situação do Santos. Vai ser muito difícil pro Santos, acho que até o final. Esse jogo, acho que fala isso. Ele mostrou que o Vojvoda não conseguiu pegar o que tinha de bom dos outros jogos e lapidar. Tudo que tinha de bom ele conseguiu desde aquele jogo com o Atlético Mineiro, mas não teve uma evolução naquilo. O jogo que o Santos ganhou foi contra um São Paulo totalmente reserva. Um time 100%, o Santos ainda não venceu. E, por exemplo, contra o Bragantino, contra o Grêmio, contra o Ceará, eram confrontos diretos, era para dar mais o sangue, tinha que vencer esses jogos. Principalmente contra o Grêmio, em casa, tinha que vencer. E hoje, também, mesmo sendo fora de casa, mas o Ceará é um time
muito mais fraco. Óbvio, tá acima da tabela, eu acho que desde sempre tá acima do Santos na tabela. Mas eu acho que as peças do Santos têm potencial para ganhar do time do Ceará. E agora o próximo jogo é contra o Corinthians, e o Corinthians é um time melhor que o do Santos. Tem o fator clássico, tem o fator de jogar em casa, mas é uma missão muito difícil pro Vojvoda. Ele tem que mexer no time titular dele. O Santos tem que fazer o gol quando é o melhor momento dele no jogo. O Santos não converte as chances que tem. No jogo de hoje, eu acho que pelos 6 jogos do Vojvoda é um caso à parte, por enquanto. Eu espero que não vire costume um jogo desse nível. Mas o Santos, quando joga bem nos primeiros tempos, não faz gol. O Santos precisa fazer o gol quando tá jogando melhor que o seu adversário. E não quando o jogo tá equilibrado. Não faz sentido. O Santos tem que abrir vantagem no placar. Tem que ir pro segundo tempo ganhando de 2-0. Porque é o momento que o Santos joga melhor, é no primeiro tempo. O jogo de hoje é um jogo para esquecer. Não reciclar nada do que tem nesse jogo. Inclusive, a única coisa que dá pra tirar desse jogo é que o Escobar não pode mais ser titular. Porque o Souza melhora muito o time do Santos. Principalmente em jogos como esse. Que o time adversário não produz. Quem tem que propor jogo é o Santos. E a gente tem que atacar. Não defender. Não se preocupar tanto em defender. E sim em converter as chances que tem. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar. É mais um desabafo. Porque o jogo de hoje foi muito, muito triste. Foi bem feio de ver. Não tem nada pra tirar disso. O Vojvoda tem que acordar o time e ligar o senso de urgência, como eu falei no outro vídeo. Porque se o Santos continuar vacilando, vai chegar nas últimas rodadas e vai estar brigando com o Vitória, com o Juventude para ver quem vai cair. E não é isso que o torcedor espera do Vojvoda. Espera voos maiores pro Santos. É difícil, eu sei que é, mas ainda tenho esperança nisso. Próximo jogo contra o Corinthians. Por ser um clássico, eu acho que ainda tem chance do Santos sair com os 3 pontos, que seriam muito importantes, porque o Corinthians também não tá tão longe assim do Santos. Dá pra chegar e dá pra buscar coisas maiores. Eu acho que essa derrota, de certa forma, pode ser importante pro Santos acordar de vez e não vacilar mais do jeito que foi. Gente, eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Eu espero falar sobre uma vitória do Santos o mais rápido possível. Valeu, gente. Até o próximo.